Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós. Naquele tempo, os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: está possesso de Belzebu, e ainda, é pelo chefe dos demónios que ele expulsa os demónios. Mas Jesus chamou-os e começou a falar-lhes em parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode aguentar-se. E se uma casa estiver dividida contra si mesma, essa casa não pode durar. Portanto, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não pode subsistir, está perdido. Ninguém pode entrar em casa de um homem forte e roubar-lhe os bens, sem primeiro o amarrar. Só então poderá saquear a casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e blasfêmias que tiverem proferido. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. Será réu do pecado para sempre. Referia-se Jesus aos que diziam: está possesso de um espírito impuro. Palavra da salvação. Jesus Cristo diz que quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, para referir aqueles que duvidam da graça de Deus e do seu poder salvador, daqueles que colocam o demónio, Satanás, ao mesmo nível de Deus, como se fossem dois deuses opostos em luta constante pela conquista do homem e do mundo. E não é verdade. O demónio é uma criatura e podemos dizer que só tem o poder que a gente lhe concede, porque Deus nos dá a graça de vencermos as tentações, como nós rezamos todos os dias no Pai Nosso: não nos deixeis cair em tentação. Deus salva-nos. As nossas fragilidades, muitas vezes, é que dão força ao demónio. Não quer dizer que ele não tenha influência, ele tem influência, certamente, mas não é todo poderoso. Não é mais forte do que Deus. E por isso também devemos ser responsáveis e não colocar nele as culpas das nossas ações, desculpando-nos, mas assumir as nossas responsabilidades. Jesus diz que, de facto, Ele é o Salvador. Porquê? Porque os judeus diziam que era pelos demónios ou pela força de Satanás que Ele expulsava os demónios, pensando ou querendo criticar assim o poder de Jesus e a ação de Jesus. Queriam dizer que Ele estava a manipular o povo para o enganar. E Jesus diz: não, não estou,
porque de facto um reino não pode estar a guerrear-se a si mesmo. Deus vem para vencer o mal. A missão de Jesus, desde o início, foi vencer o mal, redimindo-nos e apontando-nos o caminho certo, apontando-nos a luz da salvação. Começou logo no princípio com aquele retiro no deserto, com as tentações do demónio, até ao fim, mesmo na agonia de Jesus no horto, em que Jesus disse: se é possível, afaste-se-me este cálice. Mas depois terminou a oração dizendo: não se faça o que eu quero, mas o que tu queres. Aqui Jesus mostra-nos de facto a força da graça contra a tentação, a força da comunhão com Deus e, de facto, esta força, esta fé que temos no Espírito Santo, que não permite que sejamos tentados para além das nossas próprias forças. Nós não podemos duvidar da salvação, não podemos duvidar da graça de Deus, não podemos duvidar da sua vontade de nos salvar e dos instrumentos que nos concede para essa salvação. A Eucaristia, a penitência, todos os sacramentos, o acompanhamento da Igreja nos seus pastores, a Palavra de Deus que ilumina e que aquece. Celebramos ontem o domingo da Palavra de Deus. Estes são a abundância dos instrumentos que Deus coloca ao nosso dispor para nós podermos, de facto, ir ganhando juízo, ir percebendo as coisas, ir aperfeiçoando a nossa vida, sabendo que a vitória do demónio nunca é definitiva. Ele pode ir ganhando com os nossos pecados, com o mal do mundo, mas a sua vitória não é definitiva. E duvidar disto também é um pecado contra o Espírito Santo. Dizer que o mundo já está perdido e, portanto, não vale a pena fazer nada, é descrer da ação salvadora de Deus, é descrer da imolação de Cristo na cruz, é descrer, não acreditar no poder de Deus. E este é o pecado contra o Espírito Santo. Sabemos que é difícil, sabemos que ainda há muita coisa para melhorar no mundo, sabemos que ainda há muitas situações de pecado, ainda há muitos pecadores que não conhecem Deus e não se converteram. Mas a nossa preocupação é, em primeiro lugar, a nossa própria conversão, para depois, através do nosso exemplo, aqueles que estão à nossa volta se converterem e o mundo se converter pela misericórdia de Deus e pela sua graça. Foi essa a grande missão dos pastorinhos, sobretudo de Santa Jacinta Marto. Ela que viveu toda a sua vida e que entregou toda a sua vida como a de Cristo na cruz para livrar os pecadores do inferno, para que eles se convertessem. E como ela dizia, os pobres pecadores, porque coitados ainda não tinham visto a luz, ainda não tinham aceite a graça de Deus, ainda não tinham acolhido plenamente e por isso eram pobres, porque estavam aquém daquilo que era a sua riqueza e o seu potencial, a nossa riqueza e o nosso potencial como discípulos de Jesus Cristo, como batizados. Por isso, caríssimos irmãos, vamos testemunhar a nossa fé em Deus, vamos manifestar o seu poder, lutando cada dia contra as tentações, rezando o Pai Nosso convictamente, sabendo que Deus nunca nos abandona e que mesmo as nossas quedas e os nossos pecados nunca são absolutos, porque temos sempre a oportunidade de nos convertermos, de nos confessarmos. E aqui no santuário temos muitas oportunidades para isso, temos sempre padres disponíveis para nos dar a absolvição, para nos arrependermos. Peçamos perdão a Deus dos nossos pecados. Reconheçamos a sua misericórdia e a sua bondade. Aproximemo-nos do altar para o receber na Eucaristia e para que a sua palavra e a sua graça nos iluminem a continuarmos no caminho da nossa conversão.